Bom, pessoal, mas continuando aí as observações sobre o ciclo trigonométrico, né? Aqui eu trouxe aqui para a gente ver a ideia de tangente. No gráfico anterior a gente viu seno, cosseno, né? E a ideia de tangente é uma reta, né, que passa perpendicular ao eixo horizontal, que dentro do plano cartesiano nós chamamos de x, eixo das abscissas. E aqui é o eixo dos cossenos, tá? E o eixo vertical aqui, o eixo dos senos. A reta que representa a tangente, ela tangencia a circunferência exatamente nesse ponto. Ela tangencia e ela é perpendicular ao eixo dos cossenos, tá? Ela sendo perpendicular ao eixo dos cossenos, ela é paralela ao eixo dos senos. Por isso que quando a gente coloca, e aqui no caso justifica, tá? Quando a gente coloca seno sobre cosseno de 90 graus, a gente chega a uma divisão por zero, colocando a inexistência lá da tangente de 60. Por quê? Porque são retas paralelas. A reta tangente ela é paralela ao eixo dos senos e não coincidentes. Então, como elas não se coincidem, então infinitamente elas crescem aí ou decrescem sem se tocarem. E a tangente é quando nós pegamos um segmento saindo do ângulo, passando pelo centro, até intersectar essa reta. Ou, sendo aqui do primeiro quadrante, segundo, a gente pode sair apenas do centro, passar pelo ângulo e segue até intersectar a reta. E nós encontramos o ponto que delimita que marca a tangente. Aqui eu fiz alguns exemplos, tá? Aqui, por exemplo, considerando o ângulo de 30, eu posso sair daqui, passar pelo 30 e intersectando a reta. Quando intersectar, eu vou encontrar a tangente de 30. Aqui eu aproveitei e já fiz com alguns ângulos simétricos em relação ao centro. Já peguei aqui 210. Se você pegar 210, passar pelo centro, você vai passar também por 30. E intersectando, você encontra a tangente de 210 igual a tangente de 30 graus. E você pode lembrar também que os sinais aqui, ó, o cosseno é menos e o seno também é menos. Então, quando eu faço menos por menos, vai dar mais. Se a tangente é seno sobre cosseno, então quando eu faço esse jogo de sinais aí, ó, toda tangente aqui do terceiro quadrante vai dar positiva, porque vai ficar menos por menos, vai dar mais. E aqui, nesse caso, vai coincidir com o ângulo simétrico do primeiro quadrante em relação a esse ponto, ao centro, né? Vai coincidir o seno e cosseno negativo, vai dar uma tangente positiva e vai estar sempre aqui nessa parte de cima. Fiz com de 120. 120, eu peguei 120, passei pelo centro, vai intersectar a circunferência lá no ângulo de 300 graus e vai intersectar a reta tangente, chegando aqui a tangente de 120 igual a tangente de 300. Lembrando que essa tangente ela vai ser negativa, né? Observe que ela realmente está abaixo de zero. Ela está abaixo do eixo. Então, toda essa parte aqui é negativa. Todos os ângulos aqui do primeiro quadrante e do segundo quadrante e do quarto quadrante tem tangente negativa. Você pode observar que quando eu pego aqui o cosseno, está à esquerda, o sinal é menos. O seno está acima, é mais. Menos por mais vai dar menos. Quando eu vou para o quarto quadrante, o cosseno é mais e o seno é menos, porque o seno está nessa parte, abaixo de zero. Ser menos. Mais por menos vai dar menos. Então vai estar aqui abaixo de zero.
Quando a gente traçar uma reta, se tiver lá naquele quadrante, naquele arco, traçando uma reta passando pelo centro, sempre vai dar aqui embaixo. Se a gente sair daqui para intersectar qualquer parte desse arco, também vai dar abaixo de 0. Então vai ser sempre negativo, tá bom? Então a tangente do segundo e quarto quadrante, a gente costuma dizer assim: a tangente dos quadrantes ímpares é positivo, a tangente dos quadrantes pares é negativo. Então fica essa observação aí sobre a tangente, tá bom? A ideia de tangente, quando se falar de tangente, você lembra que ela está localizada nessa reta, que tangencia a circunferência em um único ponto, esse ponto aqui no onde fica o 0, ok? E aí, só para reforçar, vamos verificar o seguinte, vamos determinar aqui as seguintes tangentes. Tangente de 135 graus, tangente de 240 já botei, vou botar 330 graus, ok? Bom, isso aqui, quando vem essa ideia, né, tangente ou seno, cosseno, de ângulos assim, que não são aqueles fundamentais 30, 45, 60, automaticamente seu cérebro começa a viajar, né? O meu viaja para esse ciclo. Eu gosto muito de fazer referência a esse ciclo, porque eu gosto, realmente, ele é riquíssimo, tá? E dentro da trigonometria a gente extrai aqui muita coisa, muita informação. Aí você imagina, tangente de 135 graus. Aí, números terminados em 1, um ângulo notável terminado em 5, né? Um ângulo notável terminado em 5 se refere ao ângulo de 45 graus, lá do primeiro quadrante. Aí você já imagina, o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, o cosseno é raiz de 2 sobre 2, a tangente é 1. Se você não lembrar tudo isso aí, né, aí tem aquela tabela inicialmente para a gente descobrir. Mas o de 45 é um ângulo muito bom da gente lembrar, né, o seno e o cosseno são os mesmos e a tangente é 1. Então eu já sei que a tangente de 135, né, ou vai ser 1 ou menos 1. O que eu vou verificar agora? A questão do sinal. Então eu boto o seguinte, a tangente de 135, vou lá ele está em qual quadrante? No segundo quadrante. Porque ele está entre 90 e 180. Então a tangente aqui é negativo. Porque menos por menos, menos por mais vai ser menos. Então eu já posso botar assim, ó. É igual a menos tangente de 45 graus. Porque eu sei que a de 45 está no primeiro quadrante, é positivo, e essa daqui vai ser negativa. Que é igual a menos a tangente de 45 é igual a 1. Agora quando você chega aqui, tangente de 330. A tangente de 330, ela também vai ser negativa, ó, porque 330 está aqui. Então mais por menos vai dar menos. Então vai ser menos a tangente de qual ângulo do primeiro quadrante? 330, ele é simétrico com quem em relação ao primeiro quadrante? Com qual ângulo? 330 ele está mais ou menos aqui. Para 360, né, está faltando só quanto? Está faltando 30. Né? 360 menos 330 fica 30. Então ele é simétrico a 30. Então a tangente de 330 é menos a tangente de 30. Que vai ser igual a menos, quem é a tangente de 30? Nós vimos lá na tabela anterior, raiz de 3 sobre 3. Então, aí você conclui, né, o valor dessa tangente. Se nós tivéssemos aqui a tangente, um outro exemplo. A tangente de 210. A tangente 210, ela está... 210 está em qual quadrante? Você vê, 180, eu tenho aqui 270. Então 210 está aqui, ó, nesse terceiro quadrante. No terceiro quadrante eu sei que é menos, ó. O cosseno
e é menos o seno. Então, menos por menos vai ficar mais. A tangente vai ser positiva. Aí eu vou pensar o seguinte, em relação a esse ponto, 210 se relaciona com qual ângulo do primeiro quadrante? É simétrico com qual ângulo? Para você não matutar muito, basta você lembrar o seguinte, 210 menos 180 dá 30. Então isso aqui eu andei 30. Lá eu ando dá 30 também. Então vai ser o seguinte, a tangente de 210 vai ser igual a tangente de 30. Aí você já bota aqui, ó. Tangente de 30, que é igual a raiz de 3 sobre 3. Ok? Isso aqui essa circunferência é muito útil todas as vezes que for pegar o ângulo notável. Para finalizar, vamos pegar aqui a tangente do próprio 270. Olha o que ocorre. Nós analisando agora essa linha. A tangente de 270 está aqui, ó. A tangente de 270 é quando eu saio daqui do centro, faço uma linha reta, né, faço a reta passando por esse ponto até intersectar essa reta tangente. O que ocorre? Isso aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, porque são eixos ortogonais, né? São eixos ortogonais. Essa aqui também é 90 graus. Essas retas são paralelas. Elas são paralelas entre si, então jamais elas vão se tocar. Logo, a tangente de 270, pelo ciclo, já dá para você perceber que não existe. Tá? No caso, não existe. Mas aí você pode analisar o seguinte. Não lembrou? Não deu para determinar por aqui? Você imaginaria a questão do seno pelo cosseno. Então você pegava 270, vai ser o seno de 270 sobre o cosseno de 270. Quem é o seno de 270? Você não lembra? Vem para cá, ó. Aqui eu tenho a origem do plano cartesiano. Então eu considero aqui o zero, a circunferência trigonométrica, a unidade é 1, o raio é 1. Então aqui embaixo eu tenho menos 1. Então o seno de 270 é menos 1. E quem é o cosseno? Se esse ponto está sobre o eixo y, o x é 0. E x não é os cossenos? Então, ó. E aí o que acontece? Nós chegamos aqui a uma divisão por zero que realmente não existe. Então, chegamos aí a uma situação. Não existe tangente nem de 90 graus nem de 270, porque estão sobre esse eixo. Ou qualquer um outro ângulo côncavo a eles, né? Ângulos côncavos vocês devem estudar mais na frente em outros vídeos, tá bom? Então fica essa observação aí para a questão da tangente, para o uso desse ciclo trigonométrico. Vocês podem estar fazendo também às vezes separado. O conselho é que no momento de uma prova, primeira coisa que vocês façam, na prova de trigonometria, que tenha aí para descobrir ângulos, os ângulos notáveis, alguma das razões, você rapidão faça esse ciclo trigonométrico num cantinho da prova, rascunhe ele, para vocês estarem se relacionando, fazendo essa relação de ângulos simétricos, que aí vocês vão estar encontrando as razões, seno, cosseno, tangente, cotangente se necessitar, outros ângulos, outras razões dá pra gente tirar por aí, beleza? Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, até o próximo vídeo.